Olá, no vídeo de hoje vamos explicar o Instituto da Despenalização no direito penal, que ele é conhecido como transação penal. Quais os requisitos, o que precisa ser feito para ter direito a esse benefício, quais os tipos de crimes que se enquadram para ter direito à transação penal. Esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje, então fique até o final que eu vou dar algumas dicas. Meu nome é Nathan Luiz Frantes, sou advogado, e a Lei do Juizado Especial Criminal, que é a Lei 9.099 de 95, no artigo 76, ela cria um benefício que é conhecido como transação penal. Isso quer dizer o quê? O que significa essa transação penal? É basicamente um acordo entre o autor da ação penal, o promotor de justiça, o Ministério Público, e o acusado e aquela pessoa que cometeu um crime, que se enquadra nessa transação penal para não sofrer um processo criminal. O promotor de justiça ele faz uma oferta, o benefício que é o pagamento de prestação pecuniária ou o pagamento de horas, prestação de serviço à comunidade, para não sofrer um processo criminal. Por isso que é despenalização, tá? Um instituto despenalizador, tá certo? E quem tem direito? Quais tipos de crimes se enquadram nessa transação penal? São todas as contravenções penais, é possível oferecer a transação penal, e todos os crimes cuja pena máxima chega até 2 anos, ou seja, penas superiores a 2 anos não é possível oferecer esse instituto despenalizador da transação penal, tá certo? Se caso esse vídeo está sendo relevante para vocês, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos, no grupo da família, que ajuda muito o nosso canal a crescer, a desenvolver o nosso canal, fazer mais vídeos e entregar mais conteúdo de valor para vocês. E também, aproveitando, já curte o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal também, nós agradecemos muito, tá certo? Beleza, então como funciona esse Instituto da Transação Penal? Como que acontecem essas situações, tá bom? O autor, a pessoa que cometeu em princípio um delito, um crime, tá? Que é uma contravenção penal ou é um crime que tem a pena máxima até 2 anos, a Polícia Civil irá lavrar um TCO, que é termo circunstanciado de ocorrência. Lavrando o TCO, pegando o depoimento de todas as testemunhas, pegando o depoimento do autor que cometeu esse fato, eles encaminharão esse processo, esse TCO para o juiz. O juiz recebendo esse TCO, ele vai encaminhar para o promotor de justiça, tá certo? Aí o promotor de justiça, ele irá analisar se é possível oferecer o benefício da transação penal ou não. E o que o promotor de justiça ele irá analisar no caso para oferecer esse benefício, para não sofrer um processo criminal, uma ação penal, tá? O promotor de justiça ele irá analisar os antecedentes criminais, a pessoa ela não pode ter antecedentes criminais, o crime tem que ser uma contravenção penal ou um crime que a pena máxima seja até 2 anos, e também o autor do fato ele não tem aceitado esse benefício da transação penal nos últimos 5 anos, ou seja, preenchendo todos esses requisitos, provavelmente o promotor de justiça ele irá oferecer a transação penal, tá certo? Vai ser designado uma audiência preliminar para o oferecimento. Aí nessa audiência o que acontece? O autor da ação ele tem que constituir, ele tem que levar um advogado, se caso ele não possuir condições financeiras, ele irá até a Defensoria Pública, ou se não existir Defensoria Pública na sua comarca, às vezes é uma comarca muito pequena que não tenha defensor público, será nomeado um advogado dativo pago pelo Estado para acompanhar essa audiência, com o promotor de justiça, com o autor, tá? E com o serventuário da justiça. Nessa audiência, o promotor ele irá oferecer o benefício da transação penal, que é pagar a prestação pecuniária a uma entidade, que é mais conhecida aí como sacolão, as pessoas elas conhecem, mas é o pagamento de valor, é o depósito de valor, ou a prestação de serviço à comunidade, dependendo de cada caso, tá certo? O autor ele poderá optar ou pagar o valor ou pagar as horas para prestação de serviço, dependendo da situação, da condição financeira da parte.
Aí o autor aceita juntamente com o seu advogado, o advogado irá assisti-lo e orientá-lo se é um benefício, se de fato ele aceitar ou não aceitar esse benefício. Aceitando esse benefício e cumprindo ele na íntegra, pagando o valor ou pagando as horas, o processo é extinta a punibilidade, como se não tivesse acontecido nada. A pessoa ela não terá antecedentes criminais, é como se aquele fato ele não tivesse acontecido. A única coisa que ficará lá verbado na justiça, tá certo? É a aceitação desse benefício para fins de nova aceitação em 5 anos, ou seja, depois que foi extinto a punibilidade, o autor ele não poderá aceitar a transação penal nos próximos 5 anos, tá certo? E de outro lado, se caso o autor ali que aceitou essa transação penal, ele não cumpra com esse acordo, ele não paga as horas ou ele não paga o valor, o benefício ele será revogado e o processo será encaminhado para o promotor de justiça para oferecer a denúncia. A denúncia é a imputação do crime, o fato criminoso que a pessoa acabou cometendo, tá certo? E se caso uma situação que pode acontecer, se caso o promotor de justiça ele entender que não é possível ofertar esse benefício da transação penal, ou ele entende que é caso de arquivamento e o juiz acaba discordando dele. Nessa situação, é utilizado por analogia o artigo 28 do Código de Processo Penal. O que acontece? O juiz ele vai encaminhar esse processo ao Procurador-Geral do Ministério Público e o Procurador-Geral do Ministério Público, que vamos dizer que é o chefe dos promotores, seria o chefe dos promotores, ele terá três caminhos a serem seguidos, tá? Ou ele vai concordar com o promotor de justiça e pedir o arquivamento. Neste caso, o juiz ele não tem opção, ele vai ter que arquivar o processo. Ou ele vai designar um novo promotor de justiça, ou ele irá ofertar a transação penal, basicamente isso. Arquivar, designar um promotor ou ofertar a transação penal, tá certo? Esse benefício da transação penal é um benefício despenalizador, ou seja, não existe uma ação penal. É um procedimento antes da denúncia, acontece antes da denúncia. Não existe denúncia e não tem ação penal. A parte não é um acusado, é apenas um investigado. Tá? É um benefício muito interessante porque não gera antecedentes criminais, cumprindo tudo certinho, o processo é arquivado, é extinto como se não tivesse acontecido nada. Então é isso aí, pessoal, para o nosso vídeo de hoje. Eu peço que curtam o nosso vídeo, quaisquer dúvidas, comentários, sugestões, eu peço que deixe aqui embaixo no nosso vídeo, ou se conhece alguém, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo.